Hoje é dia 1 de janeiro de 2023. Eu cheguei ontem aqui na minha casa após rodar 3.000 quilômetros com a minha Versys 650 durante os meus 7 dias de folga aqui do trabalho. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o processo de limpeza da minha moto. Durante esses 7 dias aí a moto acumulou um monte de sujeira. A última limpeza e lavagem que eu fiz nela foi justamente antes da viagem, ou seja, eu saí para viajar com ela plenamente limpa. E ao longo desses 3.000 quilômetros eu peguei muita chuva, peguei estrada de terra, peguei momentos de sol e poeira também. Então a moto realmente está imunda. Para quem é antigo aqui no canal sabe que eu moro num condomínio de apartamentos, então eu não tenho acesso à mangueira, à água encanada lá embaixo na garagem. Os antigos também sabem que eu normalmente limpo a minha moto a seco usando panos, justamente por causa dessa questão de eu não ter água encanada na garagem. Já tem vídeo aqui no canal mostrando o que eu faço, como eu faço. Mas no vídeo de hoje eu queria trazer uma questão mais intensa desse assunto, porque a moto realmente está muito suja. Vai ser um desafio muito grande limpar essa moto hoje aqui. E eu quero levar vocês junto comigo durante todo esse processo. E vou mostrar como que eu vou fazer para realizar tudo isso. Primeira coisa que eu queria que vocês soubessem é que eu vou dividir esse processo em 2 etapas. Eu vou primeiro limpar a parte de cima da moto, que é a parte mais limpa, né, que fica mais longe do chão e longe da corrente, que é o que mais suja tudo. Então primeiro eu vou limpar a parte de cima, vou subir de volta no apartamento, vou trocar a água do balde, né, que eu levo um balde de água junto. Vou trocar essa água, vou dar uma limpada nesses panos, depois eu desço de novo e vou para a parte de baixo. Normalmente eu não faço essas 2 etapas, eu faço tudo em uma só, mas normalmente a moto não está tão suja, porque a cada 7 dias eu sempre dou um talento na limpeza dela. Eu vou precisar dar essa dividida aí, né, com essas etapas, porque senão o pano ele fica muito saturado de sujeira, senão a água do balde fica muito saturada de sujeira, e aí você acaba que vai só transportando a sujeira de lugar ali na limpeza ao longo da moto. Essa limpeza a seco consiste basicamente em um balde cheio de água, né, com um pouco de água ali, que é basicamente eu vou usar esse pano úmido, umedecido em água, e vou passando ali direto na sujeira, e a sujeira vai penetrando nesse pano úmido, e eu vou ali, conforme o pano vai ficando saturado de sujeira, eu coloco ele no balde, dou uma limpada nele e continuo, e vou fazendo isso ao longo de toda a motocicleta, tá? E agora na sequência eu vou mostrar cada item que eu vou usar para fazer todo esse processo. E depois vamos junto lá na moto sofrer aí, que eu acho que eu vou demorar mais ou menos umas 3 horas para concluir todo esse processo de limpeza. Outra questão que vale a pena relembrar, caso você ainda não saiba, eu não levo a minha moto para ser lavada em lugar nenhum, porque normalmente as lavagens de moto usam produtos que estragam a estética da moto, que corroem o cromo dos parafusos, que faz perder o polimento de roda fônica ou sensor do ABS, que faz perder o polimento de peças mais metalizadas, como ali a pedaleira, o eixo da pedaleira, alguns parafusos ali que ficam mais expostos. Então a moto acaba que se degrada, vai se degradando cada vez mais quando você expõe ela a esses produtos. A minha Versys 650 nunca foi exposta a esses processos de lavagem. A única pessoa que cuidou da sua limpeza desde 0 km até aqui foi eu, Ricardo, e é por isso que até hoje ela está intacta e impecável nesse quesito de beleza estética, de pontas de parafusos e detalhezinhos de algumas peças que são mais sensíveis a esse tipo de produtos, beleza? Vem comigo. Galera, eu vou usar basicamente isso daqui que vocês estão vendo. Aqui tem um balde imundo mesmo, ó, cheio de óleo espalhado por ele.
porque é esse balde que eu limpo, que eu uso para limpar minha moto há anos, e eu realmente não perco meu tempo limpando esse balde, tá? Dentro desse balde tem um pouco de água e um pano limpo, ok? Ele não está perfeito, não é um pano novo, mas ele é um pano limpo. Esse pano aqui que eu vou limpar as partes superiores da moto e as partes longe de óleo, eu uso esse pano limpo aqui, tá? Vocês vão perceber que tem vários panos e vocês vão entender a lógica. Então o pano que está aqui umedecido é o pano que eu vou usar para limpar as partes mais limpas da moto, partes mais longe da corrente. Aqui eu tenho um pano plenamente novo, mas não precisa ser novo, tá? É só um pano que precisa ser mais limpo ainda do que esse daqui. Então normalmente eu não lavo os dois panos aqui juntos, né? Eu nunca ponho esse pano limpo aqui, que é o mais limpo do processo de limpeza, para ser lavado na máquina junto com os outros que vão estar plenamente sujos, tá? Porque esse pano aqui é o pano de acabamento. Então eu vou passar esse pano aqui, vou tirar a sujeira e na sequência eu venho passando esse pano aqui, que termina de fazer a limpeza e já dá o acabamento estético, já deixa tudo seco ali e sem manchas, tá? Aqui tem mais outros dois panos, vocês estão reparando que eles são mais sujos, tá? Esses panos aqui já foram lavados, eles estão apenas encardidos, então vocês estão vendo que eles estão sujos, porque esses dois panos secos aqui eu vou usar para limpar as partes sujas da moto. Então ali do lado esquerdo da moto, na hora que eu começo a chegar ali na parte da pedaleira, da balança, da corrente, da roda traseira, do lado esquerdo da roda traseira, que é o lado que está a corrente, eu já estou usando um desses panos aqui para limpar, fazer a parte úmida, né? Que eu vou pôr esse pano dentro do balde de água e vou fazer a parte úmida, né? Da limpeza. E depois eu tenho um pano seco aqui, que é um pano sujo também, porém seco, né? Que eu vou usar para secar a corrente depois que eu fizer a limpeza dela com o querosene, beleza? De produtos aqui nós temos água diluída com cera automotiva. Você consegue perceber que ela está plenamente diluída, então eu bati ela mesmo. Peguei aqueles mixers, sabe aqueles mixers de cozinha mesmo? Eu não uso para cozinhar e acabo usando para bater cera automotiva na água. Porque se você pôr cera automotiva na água, vão ficar pedaços que ela não dilui plenamente. Mas se você bater ela, ela fica plenamente diluída. Para limpezas a seco que são muito difíceis, como quando a moto está muito suja, eu costumo usar isso daqui. E antes de passar o pano úmido, eu vou lá e borrifo bastante na moto para deixar o ambiente ali, a superfície mais umidificada. E eu uso a cera automotiva justamente para facilitar o atrito do pano entre as partes da moto, evitando assim riscos e um desgaste da estética superficial ali da pintura, dos acabamentos da moto. Então suaviza o processo de você passar um pano em cima da superfície suja, tá? E depois que você passa o pano seco por cima, já dá um acabamento e ainda fica uma película de cera automotiva, deixando o brilho e protegendo, né, fazendo com que a limpeza dure mais tempo, beleza? Lá no fundo a gente tem o Mobil de cada dia, que eu uso aqui para lubrificar minha corrente, vocês já sabem disso. De cá eu tenho um desengripante, que é um concorrente do WD-40, mais barato. Pode ser WD ou pode ser esse Loctite ou qualquer outro que você queira. Normalmente eu uso isso daqui na corrente para soltar um pouco os elos conforme a necessidade. Então eu uso isso aqui mais ou menos junto com o processo de limpeza da corrente. E depois eu faço a lubrificação da corrente. Aqui eu tenho querosene diluído em água. O querosene e a água não se misturam plenamente. Não sei se dá para ver aí na câmera. Então, se você deixa ele parado, você vai perceber que um não se mistura direito com o outro. Então, eu diluo em água para a mistura não ficar muito forte. E quando eu vou borrifar isso na corrente, ou em lugares que estão cheios de óleo, como balança da roda traseira do lado esquerdo, região ali do paralama, do baú lateral esquerdo, onde voa óleo e etc. Eu dou uma balançada assim, ó, e aí eu borrifo para eu garantir que eu tô jogando água e querosene juntos, beleza? Aqui eu tenho
um papel. Aqui são 4 folhas de sulfite normais. Tá com fitas aqui porque foi assim que eu juntei as 4 folhas. E eu uso isso daqui para forrar atrás da corrente na hora de fazer a lubrificação, para eu não melecar tudo de óleo a balança e roda traseira. Uma coisa que eu esqueci de comentar é esse papel toalha aqui. Aqui eu tenho 4 folhas de papel toalha. Isso daqui eu uso para 2 coisas. Primeiro, para regiões que estão muito sujas, como por exemplo o silenciador do escape da Versa 650. Ele passa muito perto da corrente e ali acumula uma crosta gigantesca de óleo. Se eu passar um dos panos lá para limpar, eu vou fazer com que esse pano fique extremamente saturado de óleo e eu vou espalhar esse óleo ao longo da moto conforme eu for avançando na limpeza. Então, para regiões que estão muito sujas e saturadas de óleo, eu pego uma dessas folhas, borrifo o querosene e passo. Eu amasso esse papel toalha e depois eu jogo fora. Então eu faço essa transição para eu não saturar demais o pano que eu estou usando na limpeza, beleza? Outra coisa que eu uso o papel toalha é para dar acabamento em peças que demandam uma superfície extremamente limpa. Por exemplo, a coroa ali na roda traseira, para eu dar aquele acabamento bonito que vocês costumam ver principalmente no meu Instagram, deixá-la plenamente limpa, eu uso um papel toalha, porque a coroa é uma das últimas coisas que eu limpo, e aí o pano que eu estou usando, ele já está saturado, muito saturado de sujeira. Então conforme eu vou passando lá, ele já não limpa muito bem, acaba deixando resquícios de óleo, não deixando eu dar um acabamento perfeito na limpeza. Então eu pego outra folha de papel toalha, borrifo o querosene e vou passando ali, e aí sim vai saindo tudo o óleo, porque eu estou usando uma superfície extremamente limpa e que absorve toda a sujeira. Depois eu vou lá e jogo esse papel toalha fora, tá? Então eu sempre desço com alguns papéis toalha assim, para dar essas 2 questões que eu acabei de te falar. Beleza? Então vamos lá para o sofrimento agora, vamos descer na moto e vamos começar essa brincadeira. Ó, galera, essa é a situação da moto, certo? Não sei se dá pra ver direito, mas ó, tem bastante sujeira na parte dianteira da moto. A situação da bolha, ó, bastante suja. Marca de sujeira correndo na chuva aqui no paralama. A roda que antes era preta brilhante, agora tá um cinza fosco, bem suja. Olha a situação ali dos coletores. O motor tá cinza de sujeira. Protetor de radiador e radiador também cinza de sujeira. Carenagens. Motor do lado esquerdo, ó, bastante sujo. Parte superior até que não tá tão suja assim, mas ó, dá pra escrever aí com o dedo em cima da moto, com bastante sujeira também. O baú lateral, ó, com marcas de chuva aí correndo na rodovia. Placa também tá bastante marcada e suja. Roda traseira do lado esquerdo, a moto praticamente perdeu a sua cor original de tanta sujeira em cima, tá? Do lado de cá pior ainda, que é o lado da corrente. Roda traseira bastante suja aí, coroa também, corrente tá seca, ó. Essa última o último cuidado que eu fiz nessa corrente foi lá em Curitiba ontem, então rodei mais ou menos 500 km com essa corrente assim. Lado de cá bastante sujo também, ó. Motor bastante marcado de sujeira de chuva, balança, o chassi bastante sujo aqui. Então vamos começar, vou começar, como eu disse, pela parte superior, que é mais limpa, e assim a gente vai seguindo. Comecei borrifando aqui, ó, a água com cera automotiva, certo? Vou começar com a dianteira e vou por partes. Depois eu vou vir com o pano úmido e vou passando nas superfícies e dando acabamento com o pano mais limpo ainda, beleza? Vamos lá. Ó, pessoal, eu acabei de fazer só a parte da frente. A bolha e o defletor eu não costumo forçar muito a mão e nem tentar de tirar todos os detalhezinhos de insetos, porque isso risca, que é uma beleza. Então eu limpei, tá vendo? Ela está limpa, mas ela não está
plenamente perfeita. Se você olhar de perto, às vezes tem alguns detalhezinhos de insetos que bateram aí, tá? Então não força a mão, que senão vai riscar, vai ficar pior ainda. Mas olhem como tá essa dianteira, ó, limpa, só essa parte verde dianteira e a bolha, ó, só essa parte dianteira eu limpei, ó, limpa e brilhosa. Você passa a mão, você sente que tem uma camadinha de cera, ó, tá limpo e brilhoso, certo? Então beleza, parte dianteira já foi. Então agora eu vou avançar para as laterais das carenagens e farol de neblina e vamos que vamos. Ó pessoal, nessa lateral aqui eu vou fazer sem ser time-lapse, fazer aqui em tempo real para vocês verem como que é o processo aí, tá? Então vamos lá, primeiro água com cera automotiva, carenagem e farol de neblina. Pano úmido, eu já acabei de limpar a dianteira, mas eu já molhei ele no balde e já dei uma limpada nele. Então vamos lá, esfregar aqui. Mão leve, não precisa forçar, senão você risca tudo. Tranquilo, vai tirando a sujeira e vai observando. Se não sair, vai lá, limpa o pano, passa de novo. E assim a mágica vai acontecendo. Costuma ir por partes. Então vou fazer só essa lateral aqui para você não esquecer de nenhum ponto. Então você começa uma parte e vai até o fim, até acabar com aquela parte, beleza? Então, por exemplo, a dianteira eu já fiz, então eu sei que eu não preciso voltar nela para mais nada, ela já está plenamente limpa. Então vamos fazer essa lateral aqui com o farol de neblina, ó. Aqui tem um insetinho que tá difícil de sair, vou dar uma umidificada maior nele. A cera é muito boa porque ela tira o atrito do pano com a superfície, aí você pode forçar a mão um pouquinho mais e aí a sujeira sai sem danificar a estrutura. Algumas partes são mais resistentes, por exemplo, o acrílico dos faróis são bem mais resistentes a riscos do que a bolha, por exemplo. O plástico lá do painel, ele é bem fraco a riscos, então não pode forçar a mão lá, senão risca. Então outras estruturas, como por exemplo tinta de paralama, carenagem, não costumam riscar fácil. Então você pode forçar a mão um pouquinho mais, conforme necessidade. Beleza, ó, já passei o pano em toda essa carenagem lateral. Vou observando os detalhes que ainda ficaram, ó. As pontinhas. Observem que eu não vou para outra parte da moto, é sempre por partes, tá vendo? Eu tô passando a mão aqui perto do motor, do protetor, mas eu não tô nessa etapa ainda, então eu não vou descer neles, beleza? Por partes, para depois você não esquecer de nada. Ó, já passei, enquanto isso vou deixar o pano de molho lá no balde e depois eu vou dar uma limpada nele no balde e vou para a próxima parte. Olha só como quando você passa o pano limpo e seco de microfibra, né, ele é bem macio. Olha só como a mágica acontece e o acabamento fica bonito, brilhoso e perfeito, ó. Acaba de tirar alguma sujeirinha que ficou. A mágica acontece, ó. Tá dando pra ver daí o brilho, ó. Olha como tá brilhoso. Beleza, carenagem lateral tá pronta. Vamos para a próxima. Vou fazer do outro lado agora, a mesma região, só que do outro lado. O tanque de combustível é uma das áreas mais sensíveis por causa da tinta, né, em cima da lata. E é uma área muito bem quista, né, na estética da moto. Essa é uma área que, estando a moto zoada, né, batida, ralada, fica feio, né, por mais que o resto esteja bonito.
Então esse tá aqui o meu tanque, né? Plenamente original, lavado a seco diversas vezes. Então vamos limpar junto aqui. O processo é o mesmo, só a mão leve para você não riscar essa tinta maravilhosa, essa estética aqui, essa obra de arte original, né? Então vamos lá, nossa cera com água. Paninho recém limpado no balde. Vou até lá embaixo, ó, até onde a mão alcança. Abro o bocal, limpo. Deu uma respingada na carenagem aqui, ó, então vou limpar de novo. Beleza, pano seco e limpo, mão bem leve, não precisa forçar. E o acabamento aí já vai aparecendo, ó, o brilho. Pronto, simples assim, o tanque já tá limpo, ó, tanque de combustível limpo, brilhoso, a seco. Pessoal, agora eu vou limpar a parte traseira aqui, parte superior, né? Depois que eu venho para debaixo, que é mais suja. E o processo é o mesmo: paninho, água com cera. Vou começando pelos baús, pelo banco aqui, subo no baú, vou para a placa, pro farol lá atrás. E assim eu vou avançando, tá? Vou colocar no time-lapse agora, pro vídeo não ficar tão longo. E é o mesmo processo, beleza? Ó, pessoal, eu acabei de fazer o primeiro talento aqui na parte traseira, mas não ficou 100%. Aqui a gente tem algumas manchas no plástico, que isso aqui é o óleo que voa da corrente. E na placa também tem algumas manchas de óleo. Agora, em vez de jogar cera com água, eu vou jogar o querosene com água e vou com o paninho, a mesma coisa, com o mesmo pano. Vocês vão ver que vai sair tudo. Vou fazer isso aqui também. Vou jogar o querosene no próprio pano para eu não fazer meleca em regiões que eu já limpei. Na placa, ó, como sai tudo fácil, fácil. E não estraga, tá, pessoal? Não corrói a tinta. Já vou vir com um pano seco, porque o querosene, quando ele seca, ele fica meio melecado. Mas se você passa o pano seco, o acabamento perfeito vem. Pronto, ó. Saiu tudo. Feito. Bom, pessoal, vou para a parte superior aqui de guidão e painel. Mesmo esquema, nada de diferente. Beleza? Ó, pessoal, eu sei que eu tinha falado que eu ia fazer em duas etapas, né? Primeira parte de cima, ia subir, limpar o pano, trocar a água do balde e depois vir para a parte de baixo. Eu resolvi fazer esse lado direito da moto, que é o lado mais limpo, que é o lado que não tem a corrente. A água tá nesse estado, ó, tá um pouquinho suja e melecada de
de cera automotiva, né? Mas ainda não está muito saturada, principalmente de terra, pequenos detritos, tá? Mas eu sei que se eu fizer um processo inteiro, não vai ser bom. Então eu decidi que ainda nesse mesmo processo, sem trocar essa água, eu vou fazer essa parte de baixo, que é a parte de baixo mais limpa, porque é o lado oposto da corrente. E também já fazer uma volta completa, porque eu já limpei a parte superior. Então observem aí, ó, plenamente limpo e brilhante a parte de cima e a parte de baixo toda suja ainda, ó. Motor sujo, mas parte superior limpa e brilhando. Tanque limpo e brilhando, retrovisores, baús limpos, parte traseira limpa, para-lama já deu um talento também. Placa, parte que é melecada de óleo aqui, ó, já tá plenamente limpa. Baú do lado de cá também já limpo. Aqui a parte de baixo ainda bem suja, né? Então parte superior limpa, ó, carenagem do lado de cá. E parte inferior ainda suja. Agora eu vou limpar a parte inferior direita, que é menos suja. E aí depois eu subo, dou um talento no pano, troco a água do balde e vou para a parte mais difícil, que é o lado esquerdo da moto. Ó, pessoal, dica importante: quando você for borrifar a cera automotiva com água no motor, não borrifa direto, porque a água vai alcançar furos e buracos que a sua mão com o pano não consegue alcançar. Então depois vai ficar manchado de branco se você não conseguir limpar isso, entendeu? Olha só como tá aqui, ó. Tá vendo como fica manchado de branco quando você não passa o pano? Então o que eu sugiro? Quando você for fazer essas partes que tem mais furinhos e detalhes, borrifa a cera direto no pano, assim você não passa por esse problema. Galera, a roda traseira, eu tô aqui do lado direito, né? Então, lado oposto ao da corrente. Esse lado não é tão sujo, mas ele é sujo sim. E pode sim vir alguns respingos de óleo da corrente lá do outro lado. Então nessa roda traseira aqui, como ela tá bem suja, vou jogar um pouco de água com cera. E eu vou jogar um pouco de querosene também, pra gente garantir que o óleo também vai sair. Vou vir com o pano. Vocês vão ver que vai sair tudo sem estresse. Não precisa nem pôr força, ó. Só passa o pano. Ficou sujo, né, ó. Ó como ficou sujo. Troca o lado, pra não ficar esfregando muita sujeira em um lugar que ficou, né, que já saturou demais o pano. Ó como sai fácil, ó. E eu sinto a facilidade para deslizar o pano na superfície da roda por causa da cera, como eu já havia comentado. Dá um talento nessa borda desse pneu que voou um pouco de cera, ó. Vou mudar a região do pano que eu estava encostando. Pegar essa ponta de cá, ó, que eu não encostei. Eu vou para as outras partes, ó. Vamos para os raios da roda. O bico. Parte central. Próximo raio. Parte central.
E assim por diante, eu vou em todos os raios e em todas as partes centrais desse lado de cada roda. Ó pessoal, a roda ela ainda tá um pouco opaca, porque ela tá com restos de querosene e sujeira. Pano limpo e seco vem dando um acabamento e trazendo o brilho de volta. Mão leve, como sempre, para não riscar nada. Reparem no barulho da corrente, ó. Perceberam como ela tá barulhenta? É porque ela tá seca e suja. Depois, quando a gente der o talento nela de lá, a gente compara o barulho. Lado direito da moto tá pronto. Bom pessoal, parte superior tá toda limpa e parte inferior direita também está toda limpa, ó. Roda limpa e brilhosa, motor limpo, parte superior limpa, inferior limpa, roda traseira limpa. Como eu já mostrei anteriormente, os baús e parte traseira limpa. E o contraste ainda tudo sujo, bem sujo. O lado de cá, ó, motor ainda bem sujo. E roda dianteira lado esquerdo bem sujo. Motor ainda falta alguns detalhes ali. E falta a última etapa, a etapa mais difícil, porque é a parte mais suja e melecada de óleo da moto. Mas vamos que vamos. Agora eu vou subir lá, vou dar um talento nessa água, ó. Olha como a água tá bem suja. Vou dar um talento nessa água aí, trocar a água, dar um talento no pano. E aí a gente desce pra finalizar. Ó pessoal, então eu vou jogar a água fora. Reparem o quão suja ela sai, ó. Dá uma enxaguada no balde. Botar uma água no pano. Não vou lavar o pano. Só vou botar uma água, espremer. Vou encher o balde com água nova. E vamos descer de novo para enfrentar a última parte e a parte mais difícil da limpeza. Encher de novo e bora. Bom pessoal, vou limpar agora o lado esquerdo da moto, o lado mais sujo. Esse lado aqui até o meio ele é um pouco menos sujo. Então eu vou usar o mesmo pano que eu estava usando em todas as outras partes. E daquela metade para trás eu vou usar outro pano, porque é um pano que vai sujar muito, porque eu vou encostar ele no óleo, na corrente, na coroa e na roda traseira, que está cheia de óleo, né? Vou fazer um time-lapse até essa metade. Depois eu vou contar alguns detalhes sobre o silenciador do escapamento ali e também outros ali da relação. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart. Pessoal, olhem só como essa parte do silenciador de escapamento fica imunda e preta de óleo. Região do pezinho aqui, região próxima do pinhão. Alguma dessas regiões eu uso o papel toalha, porque se eu passar o pano aqui, como eu falei, vai saturar ele demais de sujeira, tá? Então vamos dar uma borrifada de querosene, ó, para dar uma amolecida. E papel toalha, ó. Eu passo em uma única direção. Olha como fica, ó, muito saturado de sujeira. Vamos de novo, vou levantar a corrente, ó. Eu vou dobrando ele para não passar mais de uma vez a região que já tá suja no papel, né? Senão eu não limpo. Tá bem suja porque eu rodei muitos quilômetros. Ele tá aqui acumulando
muita sujeira desde então. Esse papel já era. Vamos de novo, mais uma camada. Vou pegar o... Agora, ó, como tem pouquinha coisa, eu já vou vir com um pano. Vou pegar um dos panos que eu vou usar para limpar a parte mais suja e vou passar. Espera só um pouquinho, ainda tem uma ponta ali bem suja. Vou tirar ele daqui para vocês verem. A parte de cima ali tá bastante suja ainda. Tem pouco querosene, não tá saindo. Eu vou até onde meu dedo alcança, tá, pessoal? Tem regiões aqui que eu não alcanço, meu dedo não alcança e fica sujo mesmo. Não tem o que fazer, só se você desmontar ou tiver uma VAP que vai atingir regiões mais profundas, né? Não tem muito o que fazer. Mas ó, tá saindo bastante. Agora eu vou vir com o pano, que tem só mais um detalhezinho. E já era essa parte. Vou dar uma borrifada de querosene no pano e vamos aqui pro descanso lateral, ó. Que ele fica cheio de óleo também. E beleza, assim eu vou continuando ponto por ponto. Pessoal, essa região do pinhão aqui eu não me apego muito não, viu? Porque se eu limpar isso daqui, desmontar isso daqui para limpar e etc, primeiro dia rodando com a corrente lubrificada vai sujar tudo de novo. Então essa é uma região suja mesmo, não me apego a isso aqui ficar limpo. E para de fato ficar limpo, só se eu limpar de fato e não rodar mais com a moto, né? Então, como isso aqui é uma região suja, eu aceito que isso é sujo, não me incomodo com isso. E vida que segue. Se eu ficar obcecado com a limpeza dessa região aqui, eu não durmo mais, porque isso aqui sempre vai ser sujo, tá? Então não me apego muito a isso não. Pode observar que ainda tem algumas regiões muito sujas, regiões que eu precisaria desmontar essas carenagens para ter acesso, mas não faço isso na limpeza cotidiana. Normalmente eu limpo isso aqui tudo desmontado só em épocas de revisão, que a moto já está desmontada, aí sim eu venho e dou um talento, tá? Também na parte do pinhão aqui, ó, desmontar essa carenagem, dar um talento no pinhão, normalmente só em revisões, beleza? Pessoal, toda essa região aqui é a parte mais suja da motocicleta, sem sombra de dúvidas. Eu vou usar principalmente água com querosene para passar o pano aqui. Na relação também eu vou usar querosene com água, vocês vão ver aí ao longo do vídeo. E na roda eu vou usar um pouco de cera junto, para eu ter um atrito mais favorável, para eu não riscar a tinta da moto. Eu vou borrifar o querosene direto no pano, eu não quero que ele respingue em regiões que eu já limpei do outro lado. E vamos para essa balança aqui, ó. Ó, tá muito sujo, eu vou dar uma direcionada aqui só e já vou trocar, ó, olha a sujeira. Então eu já troco o lado para eu não riscar. Sujou bastante, vou desdobrar o pano e usar outro lado. Vamos pro cavalete aqui, ó. Agora, pessoal, eu vou para coroa e corrente primeiro e vou deixar por último a roda traseira, porque a região aqui que mais demanda cuidado estético para não ficar nada marcado e manchado é a roda traseira, porque aqui é um preto brilhoso, né? Então se eu limpar a roda primeiro, depois vir para corrente e coroa, vai respingar lá e vai sujar. Então eu vou começar com a coroa e corrente, primeiro coroa, depois corrente e depois roda. Eu vou dar uma borrifada de querosene com cuidado para não ir na outra metade da roda que já tá limpo. Um pouco acaba indo, depois eu vou lá e
e dou um acabamento na roda de lá também. Vou passar o pano úmido para tirar o grosso. Vocês vão reparar que não vai ficar perfeito ainda, vai ficar alguns resquícios. E aí o acabamento final eu dou depois com o papel toalha. Não fica perfeito porque o pano já tá sujo. Então eu meio que espalho um pouco da sujeira para outros pontos, né? Dica mais do que manjada, mas sempre vale a pena relembrar: nunca fazer isso com o motor ligado e engatado, usando o giro do motor para expor outras partes aqui da roda traseira e afins. Porque se seu dedo prender aqui, ó, você perde o dedo, beleza? Então sempre com o próprio movimento da sua mão, porque se engarranchar, você mesmo tira e não tá em velocidade, então não vai te machucar. Vou agora dar o acabamento com o papel toalha. Vou usar esse aqui que tá um pouco sujo, mas ainda dá para usar um pouco mais. Vou dar uma borrifada de querosene nele. Algumas manchas não saem, tá? Elas penetram no metal e realmente não sai. Se você polir com massa de polir, sai. Mas acho exagero, porque isso aqui vai sujar de novo na primeira rodada ou segunda. Então, dando uma limpada, pra mim já tá bom. Vou terminar com o pano seco. Aí sim, agora vai dar o melhor acabamento. Beleza, agora vamos para a corrente. E vou borrifar querosene ao longo de toda a corrente. Olha um elo mais preso aqui, ó. Tá vendo, ó, como ele tá angulado? Isso faz parte. Com a lubrificação isso melhora. Beleza, já foi ao longo da corrente toda. Agora eu vou passar o pano. Vou segurar. Agora eu mudo a posição para pegar a parte de dentro, a parte de cima. Já aproveito para dar uma conferida na folga. Ok, tá dentro. Não tá ovalizada. E a folga tá dentro. Agora eu vou pegar um pano seco para eu secar esse querosene, tirar esse querosene com água da corrente. Ó como sai sujeira. Beleza. E agora eu vou para a roda traseira. Bom, pessoal, a moto já tá limpa. Agora só falta lubrificar a corrente. E eu vou lubrificar também algumas outras coisas, o bocal do tanque, trincos da chave, e deixar a moto para rodar aí normalmente. Essa distância aqui, ó, daqui até a ponta do meu cavalete, eu preciso, se eu der 7 voltas quando eu girar, ó, e esconder completamente, uma volta, 2 voltas, entendeu? Levando em consideração esse espaço, são 7 voltas e eu passei pela corrente por inteiro, tá? Assim eu não repito a lubrificação em lugares que eu já passei, entendeu? Assim eu não desperdiço. Então vamos lá, ó.
1. Dois. 7. Ó, até aqui já tá, sobrou só 2 elos, ó. Mas eu repito tudo por via das dúvidas. Pronto. Todos os elos foram lubrificados. Vou dar uma girada para dar uma espalhada. Olha como o barulho mudou. Tá quase sem barulho a corrente. Tá fazendo mais barulho do disco com a pastilha do outro lado do que com a corrente agora, ó. Ó. Eu vou rodar com a moto só amanhã cedo. Então ela vai ter diversas horas aqui para o solvente evaporar, para o óleo penetrar. Porque se eu sair para rodar agora, um monte vai sair da corrente, vai melecar e vai perder a lubrificação. Então o ideal é sempre você deixar descansar pelo menos uns 15, 30 minutos depois que você lubrificar, para aí sim você andar. Então aqui tá pronto, só amanhã eu vou usar. Pessoal, aqui ó, tem uma mancha que não quer sair, nem com querosene, nem passando pano, nem nada. Aderiu, o plástico absorveu. Provavelmente vai sair com revitalizador de plástico. Eu vou passar e já venho mostrar o resultado. Bom pessoal, vamos tirar então essa manchinha. Vou usar um revitalizador de plástico, certo? Vou pôr uma gotinha no pano aqui. Já saiu grande parte, não quer sair o resto, mas tá bem pouquinho, não vou me ater a isso. Bom pessoal, é isso. A moto tá pronta, terminei todo o processo de limpeza. E aí, ficou mais ou menos? Que nota você daria para esse serviço? Deixa aí nos comentários. Depois de algumas horas de trabalho aqui, esse foi o resultado. Assim ficou a limpeza da máquina. Tava bem suja, hein? Deu bastante trabalho. Então é isso aí. Se você achou que mostrar pra vocês todo esse processo foi útil, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.